Vamos de receitinha prática de opção para o jantar. É uma opção para uma pessoa, mas pode ser dividido até 2 porções. A lista completa de ingredientes está na descrição. Eu utilizei sardinha, mas você pode usar frango, carne, o que você achar melhor. Para sardinha, deixe sempre o óleo escorrer, a gente não utiliza. E eu dei uma amassadinha também nela para ficar mais fácil, tá? Primeiro a gente deixa o forno pré-aquecer uns 10 minutinhos a 180 graus, que é o suficiente, tá? Pra gente já deixar preparando. Para começar, eu dei uma refogadinha no brócolis. E como que eu fiz para refogar? Eu piquei um pouquinho de cebola e um dente de alho com um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. Mas você pode refogar da forma que você achar melhor. Então, primeiro, eu dourei o alho com a cebola no azeite. E depois dele bem douradinho, eu coloquei o brócolis para dar essa refogadinha, para dar um pouquinho mais de amaciada na nossa torta. Ele fica melhor se você dar essa pré-refogada nele antes de colocar no forno, tá? Porque ele pode ficar um pouquinho duro se você colocar direto. Eu usei o brócolis ninjinha, mas você pode usar outro brócolis também. Depois ele tá mais refogadinho, eu coloquei o alho poró para ele soltar um pouquinho mais o aroma, um pouquinho mais as propriedades dele. Dei uma mexida para passar o tempero, desliguei o fogo e deixei ele esfriar. Enquanto ele estava esfriando, eu fui misturar os outros ingredientes da nossa torta. Num potinho pequeno, eu peguei a farinha de amêndoas, porque eu não uso de glúten, você pode usar outra farinha que você desejar. Coloquei, então, a sardinha. Aqui vai uma latinha de sardinha, tá? Pra quem quer saber, essa torta, uma latinha é suficiente. E aí, no meio da receita, eu decidi colocar um pouquinho de mussarela na massa. Mas isso foi um acréscimo, né? Que, como eu gosto de um pouquinho de queijo, eu coloquei. Mas não necessariamente precisa colocar, isso é opcional, tá? E dica, se você colocar, não acrescente sal na massa. Depois eu coloquei o ovo. Detalhe do ovo, sempre abra o ovo em um pote separado, porque às vezes ele pode estar estragado e desandar toda a sua massa. Para colocar no forno, eu usei um potinho de vidro pequeno, esse daí é de 500 ml, quadradinho pequenininho, porque a massa realmente é pouquinho. É melhor esse alto, porque fica melhorzinho, fica mais recheado a nossa torta. Se for um baixinho, vai ficar muito fininho a massa. Misturei os outros ingredientes, tá? Depois, e por último, a gente coloca o fermento, porque ele já começa a ação. Olha como ficou bonitinho. E por cima, eu salpiquei um pouquinho de mussarela para dar um pouquinho de gratinada. Como eu falei, né? Eu gosto de queijo, mas aí fica a seu critério também de colocar ou não. Depois de dar essa enfeitadinha, vai pro forno e vai ficar meia hora de forno. E pronto, olha como a nossa torta fica. Eu deixei um pouquinho passar porque eu coloquei um pouco mais de 180 graus. Aí deu uma queimadinha nas beiradinhas, mas geralmente não, tá? Regula o seu forno, por favor. A massa fica bem gostosinha, fica bem recheado e aqui em casa nem sobrou. O bebezinho aqui aprovou. Então fica mais essa opção. Me comenta depois se você comeu e gostou, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo e para mais dicas assim é só me seguir e dar um joinha aí pra mim, hein? Muito obrigada e até a próxima!